Olá, prezados alunos, sejam bem-vindos à videoaula da unidade 4. Nesta videoaula nós vamos estudar as cotas para estudantes índio-descendentes. Os tópicos desta aula são: nós vamos fazer uma breve introdução, depois nós vamos discutir a questão da educação indígena, que nós discutimos na unidade 3, vamos ver essa temática como um direito ainda em construção. Apesar de todo o aparato legal, como a gente viu na unidade 3, ainda há muito que ser feito, como nós assim dissemos. Depois vamos discutir as cotas, propriamente dita na universidade, como um direito também, e vamos ver o exemplo dos caingangue. E aí partimos para as considerações finais. Inicialmente, a gente diz que cotas é um sistema, envolve amplas questões, e isso está em lei, a Lei 12.711 de 2012. Essa lei ela garante a reserva de vagas para estudantes egressos das escolas públicas nas instituições públicas de educação superior. Tá? Agora, a gente faz alguns questionamentos, a autora traz questionamentos, e nós entendemos que esses questionamentos são extremamente relevantes, apesar da gente entender o papel das cotas e concordar com elas. Mas ela pergunta: será que de fato as cotas incluem os excluídos? A outra questão é: qual é a possibilidade dos indígenas usufruírem das cotas se a maioria não conclui o ensino fundamental? Então aí a gente vê questões específicas, entre o povo negro e o povo indígena em relação às cotas. Ainda há um outro questionamento, em forma de paradoxo. Ela diz o seguinte, que se por um lado as cotas representam um avanço educacional, por outro lado é preciso pensar na questão da educação básica, ou seja, o ensino fundamental e o ensino médio para as camadas mais desprestigiadas da sociedade, que não tem acesso a esses níveis de ensino. Além disso, a gente também faz outros questionamentos. Por exemplo, as cotas de acesso às universidades irão garantir cursos adequados que respeitem o convívio com os indígenas? Ou será mais um processo de exclusão? Então a gente estava vendo na unidade 3 que os povos indígenas, eles lutaram, se mobilizaram por uma educação diferenciada. E como é que isso vai acontecer na universidade? Será que a universidade está preparada para garantir essa educação diferenciada, intercultural, bilíngue, específica? Ou será que é como ele diz aqui no item, no questionamento 3, ou tudo irá para o mesmo valão conceitual de um modelo de educação ditado pela cultura branca? Quer dizer, os povos indígenas lutaram e lutam, se mobilizaram por uma educação diferenciada, intercultural, bilíngue. Não é só para a educação básica, mas é para todos os níveis. Eles querem garantir essa educação diferenciada em todos os níveis. E eles têm esse direito por lei. Então fica esses questionamentos. Isso não inviabiliza as cotas, o sistema de cotas, mas faz com que a gente repense, com que a gente veja que deve haver especificidades, principalmente no caso aqui para a população indígena. E aqui a gente vai discutir essa educação escolar indígena no nível superior, como um direito ainda em construção. Por que um direito ainda em construção? Então o ponto que ele bate bem aqui é que no debate sobre o sistema de cotas, a produção intelectual geralmente enfatiza a questão do negro, a questão dos afrodescendentes. E sem dúvida houve um grande avanço para os afrodescendentes. Isso não quer dizer que eles são privilegiados, de forma nenhuma. Mas vivem dentro de um outro sistema societário, se comparados com os povos indígenas. E os povos indígenas ganharam menos visibilidades em relação à cota. Ficaram de lado. Então as cotas para os povos indígenas ainda é um direito em construção, ainda precisa
ser melhor trabalhada, melhor organizada, para que possa contemplar esses jovens indígenas, o povo indígena de modo geral, de uma forma que eles possam garantir a educação diferenciada que está na lei também no nível da educação superior. Então, o sistema escolar e as cotas universitárias aos indígenas ainda é um direito em construção, né? É uma luta, eles estão batalhando no sentido de garantir que essa educação diferenciada ela também possa acontecer no ensino superior. Universidade e cotas. Então nós continuamos falando, problematizando essa questão. Aqui a questão é um direito a ser conquistado ou questionado, né? Então, o acesso à universidade, historicamente a gente sabe que sempre foi elitizado, sempre foi piramidal, né? A elite sempre teve acesso a esse nível de educação sem dificuldades. E as classes inferiores sempre batalharam, são exceção, sempre foram exceção, né, quando entraram nesse nível de ensino, sempre com muita luta. Então, as cotas são conquistas, sem dúvida. Mas ao passo que são conquistas, revelam também desigualdades sociais. Isso é notório, né? Quer dizer, quem questiona as cotas devia partir desse princípio, que ela revela uma desigualdade social. Bem aí, o questionamento já seria diferenciado, né? Então, o Torres cita, por exemplo, que apenas 9 em cada 100 jovens entre 18 e 24 anos estão matriculados em alguma instituição de ensino. Então, 9 em cada 100. E esses 9, se for fazer uma análise, a maioria não é negro, não é indígena. São pessoas da classe média alta, pessoas brancas, pessoas que tiveram uma educação privilegiada, né? Então acaba que as cotas, elas ainda estão dentro de um patamar de política compensatória, né? Por quê? Porque a questão não é só ingressar na universidade, mas a questão é garantir um acesso universal, é garantir as condições objetivas para permanecer na universidade, para permanecer no ensino superior, né? Não é só o acesso, é a permanência. Então as cotas elas precisam trabalhar mesmo antes do acesso, né? O acesso e a permanência. A gente aponta também aqui uma questão que é bastante interessante, que as cotas vieram como forma de políticas públicas, né? Formuladas pelo governo, né? Os órgãos governamentais, e é claro que essa política muitas vezes são formuladas para atender interesses partidários, né? Interesses políticos, e nem sempre escuta, nem sempre vai lá, né, na base, consultar a base, ver as necessidades da base. Então, é uma coisa que o poder de decisão ele se dá de cima para baixo. A adoção das cotas enquanto política estatal, ela se dá dessa forma, né? Vem como se fosse algo que está na certeza de que irá beneficiar. E na realidade pode estar causando aí diferenciações, pode estar revelando grandes desigualdades. E a gente luta, nossa luta é por um país, né, um país democrático, um país onde todos possam ser incluídos. O nosso discurso, a nossa fala, a nossa prática jamais será contra as cotas, mas a gente quer sempre formular, reformular, melhorar, discutir, debater, para que aqueles que são alvos dessas políticas públicas possam dizer que tipo de política educacional que interessa para eles. E isso nem sempre acontece, o pacote vem pronto. Então aí a gente observa que esse pacote, quando chega, não se encaixa dentro das reais necessidades do seu público-alvo. Aqui a gente tem no item 4 um exemplo específico de como as cotas podem causar desencontros. É o exemplo do povo Caingangue. Então o povo Caingangue é um povo muito grande, mais de 25 mil pessoas. Isso no último censo, né? Estão localizados pela região, né, sudeste, sul,
São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e esse povo vai estudando na sua língua, nas escolas indígenas. Só que chega um momento que eles precisam sair, que a escola indígena já não atende mais a necessidade. Geralmente elas atendem mais a necessidade da educação infantil, do ensino fundamental, das séries iniciais do ensino fundamental. E quando esse povo sai, eles encontram uma realidade que só apresentam dificuldade para que eles possam continuar seus estudos e chegar a usufruir do sistema de cotas. Então, o nosso texto aponta que o que eles encontram chama-se de estranhamento cultural. Ou seja, o sujeito é matriculado numa escola pública regular, se depara com crianças não indígenas, que não falam sua língua, que não têm os mesmos valores, e ele vai se submetendo àquele currículo, àquela prática pedagógica, àquela cultura, e obviamente vai deixando toda a sua carga cultural de lado, e muitas vezes não consegue acompanhar. Então, além do estranhamento cultural, tem a questão da dificuldade da aprendizagem. Então, o que dizer do estranhamento cultural nos espaços universitários? Se no ensino, na educação básica, isso já acontece quando o indígena vai para sair do seu povo, da sua cultura, da sua aldeia, para ir estudar numa escola regular, e como que isso vai acontecer na universidade, no ensino superior? Então, as cotas, elas têm a sua contribuição de inserção, mas também tem o seu lado de exclusão. E essa luta, é nesse sentido que se coloca o sistema de cotas como um desafio para o povo indígena, como algo ainda a ser conquistado, no sentido de que eles possam ser contemplados nas suas diferenças. Por fim, a gente diz que a educação para os indígenas ainda é um direito a ser efetivado, no que diz respeito a uma educação intercultural e bilíngue que respeite e inclua o jeito e forma das diversas comunidades indígenas do Brasil. Isso é importante, o respeito e a forma das diversas comunidades indígenas do Brasil. Em relação ao ensino superior, o que dizer? É urgente maior investimento público para se garantir uma educação de qualidade. Urgente. As cotas sinalizam para uma deficiência do sistema, pois todo cidadão, independentemente de sua etnia, deveria ter condições igualitárias de acesso à universidade. Essa é que é a verdade. E a nossa luta é para que isso possa, de fato, acontecer.